Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje estaremos então conhecendo o conceito básico sobre planilhas eletrônicas, né? Bom, gente, por mais que existem pessoas que já trabalhem, né, utilizando a planilha eletrônica, dependente do software que elas usam, né, mas que já trabalhem com esse recurso, né, a ideia aqui é a gente poder estar apresentando um pouco melhor, né, essas funções básicas que a gente chama de básica, mas tem bastante coisa, né? Onde a gente vê que muitas pessoas têm dificuldade de automatizar, né, uma planilha, fazer uma apresentação de dados, fazer um conjunto de cálculos de uma forma mais dinâmica. E coisas que realmente muitos deveriam saber e não sabem, né? Então aqui essa aula para a gente poder estar aprendendo um pouquinho aí de uma forma bem rápida e bem fácil, bem simples, né? Um pouquinho mais sobre, né, esses recursos que as planilhas, né, nos proporcionam. Então a gente vai estar então vendo esse conceito básico, né, sobre planilha eletrônica e vamos estar obviamente então criando algumas planilhas, né, simulando vários ambientes, né, então tendo como vários exemplos aí vários tipos de planilhas diferentes, né, certo? Bom, vamos iniciar então a aula com uma pergunta, tá pessoal? Primeiramente a gente tem que conhecer um pouquinho, né, da parte teórica antes de a gente ir para a prática. E a pergunta é o seguinte: o que é planilha eletrônica? Ou o que é uma planilha eletrônica, né? O que quer dizer isso? Bom, então já vou responder para vocês. Uma planilha eletrônica, pessoal, nada mais é do que um software que utiliza tabelas para a realização de cálculos ou apresentação de dados. Bom, essa resposta pode ter ficado um pouquinho confusa ou não muito clara para você, tá? Mas não se preocupe, caso você não entendeu, né, o que quer dizer essa resposta, não se preocupe. Você vai entender logo mais à frente, certo? Então, basicamente, né, esses softwares que realmente utilizam essas tabelas para a realização de cálculos, como diz a resposta, né, ou apresentação de dados, na verdade, em outras palavras, a gente vai estar utilizando planilha eletrônica para realizar cálculos automatizados, né? Então a gente vai dar informações, né, para a nossa planilha e ela vai fazer os cálculos para nós de uma forma automática. Ou então a gente vai apresentar os dados, né, e ela vai gerar talvez um tipo de relatório, né, ou alguma outra coisa do tipo. A gente vai ver isso mais adiante, né, de uma forma bem mais clara na prática daí, certo? Bom, pessoal, os programas mais conhecidos para a criação, né, e edição, obviamente, de planilha eletrônica, né, são, em primeiríssimo lugar, acredito eu, que é o Microsoft Office Excel, né? Bom, quem não ouviu falar do Excel, né? Todo mundo conhece. Mas também temos o LibreOffice Calc, beleza? Bom, ambos pertencem a uma suite de aplicativos, tá? Não consegue comprar ou instalar eles somente sozinho. Até consegue, mas para te adquirir ele, tem que adquirir a suite inteira de aplicativos, certo? Bom, como funciona? Só para explicar rapidamente para vocês, então, né? A diferença entre um e outro, né? O pacote, né, de pacote Office da Microsoft, ela é uma licença proprietária, né? Ou seja, se você quiser utilizar, você tem que comprar, né, para poder obter o direito realmente de uso, perfeito? Ou seja, você não está comprando o software não é teu, você está comprando um direito de usá-lo, perfeito? Não vamos entrar muito a fundo, né, em relação a licenças, né, porque não é esse o foco. Bom, já a suite de aplicativos do LibreOffice, ele possui um conjunto de aplicativos de licença gratuita. Então você não vai pagar nada, absolutamente nada, para poder utilizar, né, todos os recursos que ele oferece, né? Perfeito? Bom, para a realização da nossa aula, a gente vai estar utilizando então o pacote do LibreOffice, tá pessoal? Então a gente vai estar usando essa suite de aplicativos aí. Até por questões didáticas, né? E para facilitar a todas aquelas pessoas que talvez não tenham um editor de planilha, né? Um software para trabalhar com planilha eletrônica instalado em seu computador. Bom, e lembrando que, pessoal, caso você não tenha nem o Calc ou o Excel instalado na sua máquina, no seu computador, no seu notebook,
Então assim, ó, você pausa o vídeo um pouquinho agora aí e vem aqui embaixo, tá? Embaixo desse vídeo aqui vai ter um botãozinho assim, ó, como instalar o LibreOffice, beleza? Então você clica aqui, vai ver um vídeo rapidinho ali, de menos de 10 minutos, onde vai estar ensinando a você a baixar e instalar o LibreOffice, né, toda a suíte de aplicativos, não apenas o Calc, e aí sim você vai conseguir estar acompanhando a aula de agora, tá? Beleza? Vamos adiante então. Lembrando, pessoal, outra coisa que é importantíssima, que o Calc ele é totalmente compatível com o Excel. Todas as fórmulas que a gente vai usar, tá? Ele é realmente totalmente compatível. Se você utilizou uma fórmula no Calc e depois vai trabalhar com Excel, não tem problema nenhum. As fórmulas são exatamente as mesmas, tá? Não vai ter problema, pode ficar tranquilo. Perfeito? A não ser que tenha algum recurso exclusivo assim, né, do programa. Senão, fora isso, não vai ter problema algum. Certo, gente? Então aqui, ó, essa aula aqui então, só para dar uma nivelada aqui no pessoal, essa aula para você que possui conhecimento superficial ou nenhum conhecimento sobre planilha eletrônica, perfeito? Então a gente vai partir deste ponto aqui para trabalhar, beleza? Bom, vamos então dar início à nossa aula aqui. Como vocês viram então naquele videozinho de instalação, caso vocês tenham visto, né? Ou então se vocês já tinham instalado, né, o Calc na máquina de vocês, no computador de vocês, vocês vão perceber que ele tem um atalhozinho na área de trabalho aqui, tá? Se vocês estiverem utilizando o Excel, não tem problema, tá? Eu vou mostrar também aqui como é que faz para pesquisar. Então eu posso abrir o Calc dessa maneira por aqui mesmo, tá? Dou 2 cliques aqui, abro, e ele vai me abrir a suíte de aplicativos. Aí eu venho aqui no lado esquerdo da tela e escolho, né, a opção que eu quero. O que a gente vai escolher é a planilha Calc. Podem ver que ele tem aqui outras ferramentas também, como Writer, Draw, Impress, né? Mas o que a gente vai utilizar é o Calc, planilha Calc. A gente clica aqui e ele vai abrir, perfeito? Outra maneira então de abri-lo, né, vai ser dessa forma aqui, ó. A gente vem aqui embaixo no menu iniciar, procura pela suíte de aplicativos LibreOffice, vai estar em ordem alfabética, então eu venho aqui no L, ó, LibreOffice 6.1, que é a versão, e encontro aqui o Calc, vejam bem, tá? Posso abrir por aqui também, perfeito? Ou então, mais fácil ainda, eu posso digitar aqui na pesquisa, ó, Calc, e ele vai aparecer aqui para mim, certo? Se você usa o Excel, da mesma forma, você vai ter que vir aqui embaixo, Microsoft Office, né? No caso eu não tenho instalado aqui, né? Está escrito Microsoft Office, como se fosse aqui a pastinha, né, do LibreOffice, e vai estar escrito Excel, você clica nele ali também. Ou então pode digitar aqui Excel, né, que ele vai encontrar. Eu não tenho instalado, por isso que ele não localizou. Perfeito? Então, vamos abrir aqui o nosso querido Calc. Bom, pessoal, ao abrir o programa, vocês vão se deparar com um ambiente em alguns aspectos familiar, tá? Por quê? Aqui em cima, né, a gente tem a nossa barra de título, né? Ó, tá sem título, né? A gente não salvou ainda o documento, né? Mais abaixo aqui a gente tem o nosso menu, barra de menus, na verdade, né? Toda essa barrinha aqui, onde eu tenho aqui arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, né? Por aí vai. O que acontece, pessoal? Essa barra de menu aqui é bem conhecida, né? Se a gente abrir qualquer aplicativo, aí, qualquer programa, vai ter muitas dessas opções aqui disponíveis, como por exemplo o arquivo. Qualquer programa que vocês forem utilizar, provavelmente vai ter esse menu arquivo. Dentro desse menu arquivo, vai ter várias opções para salvar, exportar, salvar como, fechar, abrir, né, imprimir, entre outras opções aí disponíveis, certo? Isso vai variar de cada aplicação. Então, outro menu bem familiar aqui é o menu editar, né, onde a gente pode copiar, colar, desfazer,
refazer, né, localizar, entre outras opções. Novamente, como eu disse, né, isso vai variar de cada aplicativo, né, que vocês forem utilizar. Exibir, né, onde ele vai exibir aqui talvez para nós nossa barra de status aqui na esquerda, né, vamos estar colocando aqui outras opções disponíveis para nossos atalhos, né, aqui também. Enfim, todos esses menuzinhos aqui vai corresponder a uma função específica, né? Muitos aqui são familiares, né? Então, como eu falei aqui, o arquivo, por exemplo, menu arquivo, né? É bem tranquilo. É por aqui que vocês vão vir para abrir um documento, né? Ou para criar um documento novo, uma nova planilha, para salvar, para exportar ou até mesmo para imprimir. Perfeito? Bom, pessoal, dando então continuidade aqui, eu não vou entrar muito em detalhes, tá, pessoal? Até porque aqui é uma aula, eu não quero que essa aula se estenda demais, né? Então tem que ser algo bem realmente prático que vocês vão estar utilizando e aprendendo de verdade. Então vamos enxugar um pouquinho, tá? Toda essa teoria. Vou explicar realmente aquilo que é um pouco mais importante para vocês já saírem utilizando. Então assim, além dos menus que a gente já viu ali, né? Ao abrir o programa a gente vai ver que está cheio de quadradinhos na nossa tela, tudo bem? Então cada quadradinho desse, ou retângulo na verdade, né, possui um nome, tá? E esse nome é célula. Então nós temos várias células, né, no nosso ambiente de trabalho aqui, perfeito? Bom, cada célula, gente, é formada pelo cruzamento entre uma linha e uma coluna, certo? Então as linhas são representadas por cada número que a gente está vendo aqui, né, no lado esquerdo. Cada númerozinho desse, né, é uma linha. Linha 1, linha 2, linha 3, 4, 5 e assim por diante, certo? Assim também como as colunas, né? Então temos a coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E, F e assim por diante, perfeito? Bom, cada célula dessa daqui, gente, vocês vão perceber que quando eu clicar em qualquer uma delas de forma aleatória, ela vai estar basicamente dentro de uma das colunas, né? Ela vai estar correspondente dentro de uma das colunas. E, obviamente, também vai estar em uma linha, né? Então, ela vai estar sempre em uma linha e uma coluna. Então, esse cruzamento, né, entre essa linha e essa coluna vai originar a célula, perfeito? Bom, cada uma dessas células aqui, pessoal, possui um endereço, tá? Como eu localizo ou como eu identifico o endereço de cada uma delas, então? É bem simples, tá? Cada célula que você clicar, aqui em cima vai ter uma barrinha de nome, ou caixa de nome, né? Mais especificamente falando, tá? Olha só, M20, tá? Esse nomezinho que está aqui, que cada célula que eu selecionar, ó, com um clique do mouse apenas, cada célula que eu selecionar vai estar alterando este nomezinho aqui, tá? Ó, isso aqui vai estar se alterando, perfeito? E esse nomezinho que aparece ali é justamente o nome, né, da célula ou o endereço da célula, né? Que na verdade nada mais é do que a coluna que essa célula se encontra e a linha que ela se encontra, né? Vocês podem ver que tanto a coluna quanto a linha fica destacada, né, em relação às outras, ó. Aqui a coluna, né, e aqui a linha. Então elas se destacam, perfeito? Então assim fica uma forma mais fácil, né, visualmente falando, de identificar aonde ela se encontra. Mas temos aqui, né, a nossa caixa de nome ali que vai estar mostrando pra gente também. Tranquilo? Então, as células são formadas pelo cruzamento entre linhas e colunas e elas possuem um endereço ou um nome, né, como queiram chamar cada uma delas. Por exemplo, esta célula aqui possui o endereço K14, né, ou nome K14, tá? Isso vai ser muito importante, gente, vocês saberem, porque lá na frente a gente vai estar fazendo alguns cálculos e que vai ser extremamente necessário a gente saber, né, o nomezinho ou, no caso, né, o endereço de cada uma delas, tá? Bom,
Além disso, tá? Não tem mais nenhum outro mistério assim o programa, tá, pessoal? Vocês vão ter que realmente mexer e aprender para conhecer todas as funções, todos os detalhezinhos que ele pode proporcionar para gente, né? Eu vou estar passando aqui alguns para vocês, é claro, né? Porém, é muita coisa, né? Então, isso leva um tempo para conhecer bem. Então, quanto mais vocês trabalharem, mais utilizarem, mais vocês vão estar familiarizados e mais vocês vão conseguir usufruir, né, da ferramenta. Perfeito? Bom, pessoal, então assim, ó, vamos começar bem basicamente mesmo, como eu havia dito. Lá no nosso tempo de escola, né, a gente aprende desde o início, né, as 4 operações matemáticas, né? São as quatro operações básicas da matemática, que é a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação. Perfeito? Então, essas 4 operações aí, a gente vai continuar utilizando, né, na nossa criação ou no nosso trabalho, né, juntamente com a planilha. Perfeito? Então, assim, a gente vai começar a trabalhar com as fórmulas agora, tá, pessoal? Então, cada fórmula que a gente vai estar utilizando, a gente, consequentemente, né, vai estar usando essas operações matemáticas, né, que a gente viu, que a gente já conhece desde de criancinha, tá? Bom, então, por exemplo, né, se eu quiser fazer uma adição, certo? Ou seja, eu quero somar 2 números ou mais, né? Então, como é que eu vou fazer? Certo? Então, vai ter 2 formas que eu posso estar utilizando isso, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou botar o número 10 aqui e aqui vou colocar o número 5, tá? E aqui, vou repetir de novo aqui o número 10 e aqui de novo o número 5, tranquilo? Aqui ao lado eu vou colocar o resultado. Bom, quais são as formas que eu posso fazer? Gente, como a gente vai estar trabalhando com fórmulas, uma regrinha aqui é o número 1 já. Toda fórmula, tanto no Excel quanto no Calc, tá? Isso não é algo do programa, tá bom? Isso é algo da fórmula. Tanto no Excel quanto no Calc, sempre que eu for iniciar uma fórmula, a primeira coisa que eu tenho que colocar é o sinal de igual, certo? Por quê? Porque eu colocando o sinal de igual, o programa vai entender que eu vou digitar uma fórmula da planilha, certo? Se eu não colocar o sinal de igual, ele vai entender que eu estou inserindo um dado qualquer, como um número, uma escrita, qualquer outra coisa. Então eu devo colocar sempre o sinal de igual, correto? Feito isso, o que eu quero fazer? Quero somar o número 10 juntamente com o número 5, tá? Só que ao invés de eu digitar aqui o número 10, né, como a gente costuma fazer, digamos, numa calculadora, né, ele vai somar, não vai ter problema nenhum, tá? Então, olha só, a primeira forma é fazer o seguinte, ó, 10 mais, né, sinalzinho de mais, 10, opa, mais 10 não, mais 5, né? 10 mais 5. Bom, isso que vai estar errado, ele vai somar, será que sim, será que não? Sim, pessoal, ele vai somar, vai estar certo, tá? 10 mais 5, 15, perfeito. O grande detalhe é o seguinte, ó, no lugar desse 10 aqui, se eu resolver colocar amanhã ou depois, colocar o número 20 por algum motivo, 10 mais 5 é 25, não é 15, certo? Então, esse é o grande detalhe, ó. Nós não iremos utilizar jamais em hipótese alguma, né? A não ser que seja algo muito específico mesmo, a gente nunca vai usar o valor que contém dentro da célula, tá? Ao invés disso, a gente vai usar a célula em si, ou seja, o endereço dela. Ou seja, o 20 se encontra numa célula e o número 5 se encontra em outra, né? Então, em vez de pegar cada número, eu vou pegar a célula que ele se encontra. Exemplo, coloquei o sinal de igual já, né? Então, clico em cima do 20. Quando eu clicar em cima do 20, automaticamente ele já vai adicionar para mim aqui o endereço da célula que se encontra, né, o número 20. Tá? Então, é bem mais fácil. Não precisa eu estar digitando E9, basta eu clicar. Então, o que eu quero fazer? E9, né, o número 20, o que eu quero fazer com ele? Quero somar, tá? É uma adição. Então, coloquei o sinal de igual. Aliás, sinal de mais, né? Mais quem? Mais o número 5.
quando eu clicar no 5, ele já vai colocar F9, certo? Que é a coluna F, linha 9 que ele se encontra, né? Lembrem-se disso. Feito isso, basta apertar a tecla Enter e ele vai somar 25. Pessoal, aqui em cima, tá? Ó, quando eu selecionei já o resultado aqui, nesse resultado contém a fórmula, né? Quando eu selecionar ele, aqui em cima, ó, vocês vão ver que vai ter uma opção chamada linha de entrada. Aqui em cima ele vai mostrar a fórmula, tá? Que se encontra o meu resultado. Que fórmula que tem ali, perfeito? Mas, se vocês quiserem, podem dar 2 cliques que ele mostra também, ó, certo? É só depois dar um Enter novamente e tá tudo certo. Bom, e agora? Se eu quiser alterar esse número aqui, não é mais 20 por algum motivo, não importa o qual, agora é 10 de novo, tá? Olha o que acontece agora. Opa, ele calculou automaticamente, instantaneamente, ele já colocou o resultado que 10 mais 5 é 15, né? Por que isso aconteceu? Justamente porque ele pegou o conteúdo que está na célula, tá? Ou seja, ele pegou a célula E9, como está aqui em cima, ó, tá? E9 mais a célula F9 e somou. Somou o quê? Somou o que tem dentro dela. Não importa se tem número 10, se tem número 1000, se tem número 20.000. Ele vai somar aquilo que está dentro da célula. Por esse motivo, pessoal, a gente nunca deve usar o número que contém a célula, tá? E sim o endereço dela. Assim fica automatizado. Se eu quiser colocar o número 10 no lugar do 5, reparem que ele vai calcular tranquilamente também, tá? Então, 2 dicas, né? Nunca use o valor que contém a célula e sempre que for iniciar uma fórmula, eu devo começar com o sinal de igual. Perfeito? Bom, sabendo disso então, vamos para a segunda forma de fazer, né, uma soma, né, ou uma adição, né, que é uma das nossas operações matemáticas. Devo começar sempre com o sinal de igual, certo? Porém, a fórmula é o seguinte: igual, soma, abre parênteses. Reparem que já aparece aqui um campo, né, dando um auxílio pra gente aqui. Bom, soma. O que eu vou somar, tá, pessoal? Quero somar o 10 e o 5. Então, eu vou dar um clique no 10. Ele já vai colocar a célula que o número 10 se encontra, né? E agora, para separar o 10 do 5, eu vou colocar um ponto e vírgula. Perfeito? Ó, vou colocar aqui ponto e vírgula. E agora eu posso adicionar o segundo número que eu quero somar, que no caso é o 5. Dou mais um clique no 5. Agora eu posso fechar parênteses. Ó, então ficaria assim: E12 e F12, tá? Por que aqui eu não preciso colocar o sinal de mais, pessoal? Porque aqui, ó, na fórmula eu já estou dizendo que eu quero somar. Igual, soma, ó. Eu já estou dizendo que eu quero somar. Então não preciso colocar o sinal de igual. O sinal de mais, perdão, tá? Ao contrário do exemplo anterior, que eu tive que colocar o sinal de mais porque não tinha nenhum indicativo do que eu queria fazer com aqueles números, né? Se era uma subtração, se era uma adição, enfim. Certo? E o resultado, perfeito. Da mesma forma que a gente fez ali em cima no primeiro exemplo, a gente utilizou o endereço das células. Então, por isso, se eu colocar aqui o número 10, né, ó, ele já alterou instantaneamente para 20 o resultado. 10 mais 10, 20. Então, ele fez uma soma. Certo, pessoal? Bom, então é bem fácil aqui para fazer uma adição, tá? O restante também é muito fácil. Exemplo, vamos colocar aqui, ó, 10 e 5 também. E agora a gente vai fazer uma subtração, né? Então, a gente vai utilizar, vai diminuir aí. Então, sempre vou começar com o sinal de igual. 10, sinal de menos, né? Tracinho, 5. Ó, E8 menos F8. Não precisa de parênteses, não precisa de nada. Bem simples, tá? Assim fica a subtração. Aqui em cima. Perfeito? Bom, como que ficaria então a divisão? Ficaria assim, ó. Vamos pegar um número qualquer aqui, número 100. Vamos dividir por 50 aqui, ó. Tá?
Então a gente já sabe que o resultado aqui é 2, né? Vamos colocar o resultado nessa célula. Igual 100 dividido, ó, a barrinha, tá? Por 50, que é o G7, né? Dou um Enter, resultado número 2. Aqui em cima, novamente, ó, se encontra o resultado. A forma, né? Na verdade, o resultado é o número 2, certo? E a multiplicação, pessoal, da mesma forma, tá? Da mesma forma. Em vez de ser aqui, vou colocar aqui 10, né? E 2. Então, 10 vezes 2, ou 2 vezes 10, né? Então, seria 20, ó. Vamos colocar aqui o resultado. Igual 10 vezes, o sinal de vezes é o asterisco, tá? Vezes 2. Ó, F7 vezes G7, que seria 20, tá? Esse é o resultado. Então, bem simples, tá, gente? Bem simples mesmo. Tranquilo? Então, eu separei aqui algumas planilhas para a gente poder trabalhar, né? E mostrar para vocês o realmente funcionamento na prática. Essas planilhas, só para lembrar, vai ficar disponível para download aqui, tá? Até para facilitar um pouquinho mais para quem está assistindo aí, deixar ela um pouco mais dinâmica, né? E não tão extensa, né? Eu não vou estar criando essas planilhas, né, durante a aula. Eu já estou com elas prontas e vou estar disponibilizando para vocês, então, logo abaixo do vídeo aqui vai ter um botãozinho ali para vocês fazerem o download, tá? Então, vocês podem fazer o download ali para me acompanhar aqui na aula. Ou até, se preferirem, podem vocês mesmos criar as planilhas, não tem problema algum, tá? É só para facilitar e realmente para não ficar tão extensa, certo? Então vamos lá, vamos por exemplo aqui, número 1 agora, certo? Tendo em vista que a gente já viu, né, que o conceito aqui relacionado, né, a planilha, colunas, linhas, célula, né, o que é, endereço, a gente viu sobre as 4 operações matemáticas, né, básicas, como que funciona dentro, né, da planilha de cálculos. Agora a gente vai para a prática, né, pessoal? Temos aqui então uma simulação, né, de possíveis despesas, né, no supermercado, correto? Então aqui a gente colocou aqui valores fictícios, né, certos produtos aqui com valores fictícios, né, só apenas simulação, para a gente poder dar uma treinada aqui aquilo que a gente acabou de ver, tá? Então vamos lá, olha só, aqui eu tenho os produtos, tá? Tem 3 colunas, produtos, quantidade, o quanto eu gastei, o quanto eu comprei de cada produto, não importa aqui, tá, gente, se é quilos, se é litros, isso não vem ao caso agora, tá? E aqui o valor de cada um, da unidade, certo? Então aqui o que a gente tem que fazer? A gente vai calcular o total de cada um, perfeito? Como é que a gente vai fazer então? Primeiro produto ali que a gente tem é um arroz, né? Um exemplo. Então a gente vai começar com o sinal de igual e vai pegar a quantidade, tanto faz a ordem aqui nesse caso, tá? A quantidade que eu comprei, tá? E vamos multiplicar pelo valor unitário de cada um, ou seja, no caso que seria quilo, né? Então 1 quilo custa R$ 1,05 e eu comprei 20 quilos no caso, tá? Então, vou dar um Enter, fica R$ 21,00, ó. Aqui em cima eu consigo ver, né, a forma que eu acabei de fazer, tá? Então, B4 vezes C4, que corresponde, na verdade, né, o B é a quantidade, número 20, e o C é o valor unitário de cada um, perfeito? Da mesma forma eu vou fazer com o feijão, exemplo, começando sempre com o sinal de igual, nunca esqueça, igual, quantidade, né, B5, no caso aqui é 10, vezes preço unitário, 2,15 aqui, né, C5 a célula, dou um Enter, 21,50, perfeito? Bem fácil, né? Ó, igual, unidade, aliás, quantidade, vezes valor unitário, dou um Enter, tranquilo? São valores apenas fictícios, tá, pessoal? Bom, e aqui vocês têm que também, né, me acompanhando aí e vocês podem ir treinando em casa, certo? Bom, é bastante coisa, tá, gente? Então aqui tem bastante cálculo para fazer. Vou ensinar um macetezinho para vocês aqui, tá? Vocês estão vendo que todas as células, tá, possuem um quadradinho
no canto inferior direito, tá? Olha só. Estão vendo esse quadradinho aqui? Certo? Ele serve para alguma coisa assim, tá? Como, por exemplo, olha o que acontece se eu fizer isso aqui, ó, pessoal. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui fora dos cálculos que a gente está fazendo aqui, ó. Aqui eu tenho 10, tá? E aqui eu tenho 10 também, certo? E eu vou fazer uma soma aqui. Igual, soma, e faço isso aqui, certo? Puxei, arrastei, então ele vai somar do G até o H. 20, né? Perfeito. Mas, vamos supor que eu tenho aqui outros números aqui, tá? Opa. Vamos colocar mais alguns outros números aqui também. E eu quero somar eles da mesma forma. Eu não preciso, isso aqui é um macetezinho, tá, pessoal? Eu não preciso digitar a fórmula em todos eles, tá? Todos eles, não é necessário. Eu posso utilizar de um recurso que a planilha nos propõe aqui para facilitar um pouquinho. Olha só, reparem bem nessa fórmula aqui, ó, tá? Que se encontra aqui nesse cantinho, não se esqueçam. G3, tá? 2 pontos H3. O que significa? Ele vai somar tudo que tiver entre o G e o H. Como não tem nada, nenhuma outra coluna, né? Então, vai ser só essas duas células mesmo. Se eu quisesse trocar por ponto e vírgula ali também, daria o mesmo resultado. Perfeito? Então, olha só o que vai acontecer quando eu puxar para baixo isso aqui, ó. Eu venho bem no quadradinho, clico e seguro e vou arrastando. Arrasto até aqui. E olhem só, o que acontece? Ele pegou essa fórmula aqui e replicou para todas as outras células, tá? Ou seja, todos esses outros cálculos aqui, ele fez da mesma forma. Porém, ele não pegou o G3 e o H3, ele pegou o G4 e H4 neste caso. Nesse caso, G5 e H5, G6 e H6, G7 e H7. Entenderam? Então, cada vez que eu arrasto, pessoal, ele faz esse cálculo de forma automática, porém, ele vai calculando na sequência. Por exemplo, a célula atual aqui, a linha atual aqui, melhor dizendo, né, era a linha número 3, certo? Então, a próxima linha é a linha número 4. Então, foi o que ele colocou. Ele manteve a mesma coluna, né, as mesmas colunas, na verdade, né, que é G e H, porém, ele acabou utilizando aqui a linha número 4. E assim sucessivamente, ó. Linha 5, linha 6, linha 7, linha 8, linha 9. Né? Se eu tivesse colocado mais aqui, ele faria mais ainda. Bom, da mesma forma acontece aqui, pessoal. Olha só, não preciso digitar toda essa soma aqui, né, até lá embaixo. Se eu quiser fazer, tudo bem. Se vocês quiserem fazer, eu até aconselho vocês fazerem para pegar mais a prática, caso vocês ainda não tenham, né, muito contato. Mas vocês podem vir aqui nesse quadradinho, certo? Ó. E puxando para baixo. Até no último ali, que é o azeite. Olha o que aconteceu, olha que legal. Então, a partir daqui, ele calculou tudo de forma automática. Ó. Reparem que ele calcula as duas colunas, a coluna B e a coluna C, né? E ele vai alterando apenas a linha, né? Que cada linha contém um produto, ó. Sabão em pó, detergente. Ó, linha 7 tá o sabão em pó. Linha 8, detergente, assim por diante. Então, olha só. Cada uma vai fazendo um cálculo diferente, ó. Tá? Ele não repete. Dá bem certinho o cálculo, sim. Tranquilo? Então, olha só. Aqui a gente acabou de somar, aliás, de multiplicar, né? O valor total que eu gastei por produto, né? Então, ou seja, o arroz, eu gastei um total de R$21, né, apenas no arroz. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer um total geral, tá, pessoal? Eu quero saber quanto é que deu essa minha compra no supermercado.
Como que a gente vai fazer então? Sempre que eu falar de total, não é uma regra, tá? Mas sempre que eu falar de total, quase sempre, em 99% dos casos, eu vou estar utilizando a fórmula soma, tá bom? Ou adição, se vocês quiserem utilizar, né? Não exatamente a soma, né? Tem duas formas de fazer adição, né? Tranquilo? Então vamos lá. Igual, soma, abre parênteses. Quem eu quero somar aqui, pessoal? Toda a minha lista de compras, correto? Então, a minha lista de compras vem aqui de cima do arroz até o último item, que é o azeite, certo? Então, aqui vem da coluna D4 até, né, continua na mesma coluna até a linha 21. Então, D4 até D21, perfeito? Fecho parênteses e dou um Enter. Então, esse é o meu total geral. Então, foi isso que eu gastei no supermercado. Reparem que sempre que eu clico na célula, né, onde tem o resultado, juntamente com a fórmula, aqui em cima sempre consigo visualizar a fórmula, tá? Não se esqueçam disso. Então, aqui foi a fórmula que eu usei para calcular tudo isso aqui. Então, prático, né? Digamos que, por exemplo, aqui não seria 20, seria 40, né? A quantidade. Reparem que o meu total geral aqui embaixo, né, deu 149,49 centavos. Mas vamos alterar aqui o arroz, a quantidade do arroz. Tá? Em vez de 20, vamos colocar 40. E reparem no valor total lá embaixo. Ó. O que vai acontecer? Olhem só, total geral, ele alterou automaticamente para 170,49, certo? Então, esse é o grande macete de utilizar o endereço da célula ao invés de utilizar o valor que ela possui, certo? Bem simples, né, gente? Bem tranquilo esse exemplo aqui, certo? Vamos para outra planilha agora, outro exemplo, tá bom? Vocês podem baixar ela aqui no botãozinho aqui embaixo. Vamos lá. Bom, nesse outro exemplo aqui, pessoal, a gente vai estar utilizando então uma tabela simulando uma folha de pagamento, correto? Em um determinado mês aqui. Então, uma empresa X, né, tem uma quantidade X de funcionários e tem uma folha de pagamento aqui simulando não de forma individual, né, mas de uma forma coletiva aqui, né, os gastos de cada um aqui, né. E seria bem uma folha de pagamento, tá? Mas a ideia aqui justamente obviamente, é se ter um controle, tranquilo? Bom, aqui a gente vai aplicar então aquilo que a gente já viu, que a gente já aprendeu, e vamos incrementar um pouquinho ainda mais essa nossa planilha com duas fórmulas novas, certo? Bom, depois, no decorrer, a gente vai aprender mais um pouquinho aqui, mais uma outra formulazinha bem bacana também. Bom, gente, primeira coisa aqui, tá? Nessa simulação, tá? Lembrando que isso aqui são apenas exemplos, tá? Então aqui são pessoas que trabalham por hora, né? Cada um trabalhou uma quantidade X de horas, né? Independentemente do porquê, né? Apenas um exemplo. E cada um recebe uma quantidade, um valor hora diferente, tá bom? Então aqui cada um tem um valor hora diferente, correto? Bem, primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que calcular aqui é o salário bruto da pessoa, correto? Então a primeira pessoa aqui, ela tem 220 horas trabalhadas no mês de abril e ela ganha R$ 13,50 por hora trabalhada, correto? Então o que eu tenho que fazer aqui? Bem fácil, né? Se eu trabalho 1 hora e ganho 13,50, então quanto que fica trabalhando 220, né? Bem fácil. Tanto faz a ordem neste exemplo aqui, eu posso pegar o 220 ou o 13,50 primeiro, não importa a ordem nesse exemplo aqui, tá? Pego o valor, hora, né? E vou multiplicar pelas horas trabalhadas, correto? Então, aqui no caso, esse primeiro funcionário aqui, né, que recebe o número 1 aqui, né, na ordem, ele recebe um salário bruto, lembrando o bruto, né, de R$ 770, perfeito? Da mesma forma, a gente vai fazer para o restante dos funcionários, né, então esse primeiro aqui foi o Alan,
agora será a Andréia, então eu pego o valor hora e multiplico pelas horas trabalhadas, certo? Bom, lembra que a gente fez aquele macete para calcular, né, de forma mais rápida, né? Então aqui eu vou estar utilizando ele para completar o restante do meu cálculo do salário bruto de cada um dos funcionários, né? Então tem aqui funcionário que ganha mais, ganha menos, né? Então todos os valores aqui bem misturados. Perfeito? Bom, INSS, pessoal, o que é isso aqui? Bom, todo mundo que trabalha de carteira assinada, né, sabe muito bem que tem que pagar um valor X, né, todos os meses aí de INSS. Bom, no nosso exemplo aqui, a gente vai descontar do funcionário 9% aqui, ó, tá? Nós temos aqui 9% de INSS, perfeito? Bom, mas como eu vou saber quanto que é 9%? Vamos pegar o primeiro que a gente fez, ó, o Alan. Quanto que a gente vai saber quanto que é 9% de R$770? Gente, sempre que eu quiser descobrir uma porcentagem, tá, de um número qualquer, por exemplo aqui, ó, eu tenho R$100, certo? E eu quero saber, vamos fazer um cálculo bem fácil para vocês entenderem. Eu quero saber quanto que é 50% de R$100. Óbvio que a gente já sabe que é R$50, né? Mas só para vocês entenderem o cálculo. Olha só, eu vou fazer aqui, ó, igual o 100. E olha só que interessante, eu vou multiplicar por 50%, tá? Eu posso fazer de duas maneiras, tá? Eu posso colocar os 50% direto na fórmula, que nem eu estou fazendo aqui. Eu posso criar aqui, né? Botar 50% numa célula. Vou fazer assim, depois eu faço da forma diferente para vocês entenderem, tá? Então, H18, que é o 100 vezes 50%. E o que acontece? 50, né? Então, fica 50, digamos se fosse R$100 aqui, então seria R$50, né? A metade de R$100, 50%, tá? Eu poderia fazer o seguinte, ó, colocar aqui 50, né? E vir aqui em cima, ó, e dizer que isso aqui é porcentagem, tá? Eu posso formatar essa célula aqui em porcentagem. Opa, ficou aqui. Vou botar 50 de novo, ó, 50%, né? E olha, vou fazer o cálculo novamente. Igual 100 vezes 50, entendeu? Bem fácil, ó. Em vez de eu colocar direto na fórmula, eu criei uma célula com 50%. Então fica R$50. Se aqui fosse, né, botar em reais aqui, ó. Ó, aqui eu posso vir aqui e colocar em reais, ó. Neste cifrãozinho aqui, certo? Então vem aqui, coloca um reais. E aqui também, né? Então, ó, 50% de 100 é R$50, certo? Bom, tendo isso em vista, então, o que eu quero saber aqui? Não é 50%, e na verdade 9%, né? Porém, o cálculo a gente vai fazer exatamente igual, tá, pessoal? Em todos eles. Bom, eu tenho R$770 e quero saber quanto que é 9% deste valor. Então, eu vou fazer o seguinte, sinal de igual, vou pegar o salário bruto, né, no caso aqui do Alan, ou do Alan, né, e vou multiplicar pelos 9%, que eu já tenho aqui prontinho, aqui me esperando, tá? Quanto que vai dar? Vai dar, então, R$69,30, certo? Bem, eu poderia fazer diferente também. Se eu não tenho esses 9% aqui, esse valor aqui, né, na planilha, eu posso fazer direto aqui também, ó. Em vez de colocar o B17, eu posso colocar aqui 9%, ó. Correto? E ficaria da mesma forma. Tranquilo? 69,30. Porém, vamos ficar automatizado, né? Vamos deixar assim. Certo? Vou colocar um pouquinho maior aqui para ficar mais fácil. Bom, esse cálculo a gente tem que fazer para todos, né? Então seria aqui também da mesma forma para o restante dos funcionários. Igual salário bruto
vezes 9%, né, que corresponde ao INSS, tá bom? E assim sucessivamente. Bom, vamos usar nosso macetezinho aqui para facilitar, né? Opa, o que houve aqui? Ah, galera, olha só. Vamos lembrar de uma coisinha aqui, ó, bem importante. Lembra que eu falei que quando a gente usa esse macete aqui, ele vai calculando as células seguintes, né? Ele vai calculando em sequência, né? Então, qual é a célula que se encontra esse 9% aqui? Ó, B17, tá? Então, célula B17. Olha só, muito cuidado, tá? O que acontece aqui? Ó, eu peguei o B17 junto com o E4, que é o salário bruto. No segundo exemplo, certinho também. A partir daqui, eu puxei e arrastei para baixo. Olha o que aconteceu. No lugar de pegar o B17, ele pegou o B18, ó, que é esse quadradinho que não tem nada. Essa célula não tem nada, está vazia, tá? Então, a gente tem que cuidar, perfeito? O que a gente tem que fazer nessa situação aqui, pessoal? A gente pode vir até aqui, ó, no primeiro, né? A gente vai fazer apenas um e vamos travar a célula, tá? Como é que é isso aí? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar um cifrão antes e um cifrão depois da letra, apenas na letra, tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó. Cifrão B, cifrão 17, certo? Estão conseguindo ver aí? Eu vou escrever aqui, ó, para ficar mais fácil, ó. Vou escrever aqui, ó. Vai ficar assim. É o E4, né? Igual E4 vezes cifrão B, cifrão 17. Vou tentar dar um zoom aqui o máximo possível para vocês conseguirem enxergar. Quase que o cifrãozinho aqui às vezes pode não estar muito nítido, tá? Olha só. Aqui tem um 17, tá? O número 7 não saiu aqui, mas tudo bem. Tá, mas é esse o cifrão aqui, pessoal, ó. Até vou apagar aqui o restante, ó. Esse é o cifrão aqui, tá? Apenas na letra B, correto? Bom, feito isso, ó, apenas no primeiro, tá? Ó, nos outros eu não coloquei. Aí vocês vão vir aqui e vão puxar novamente, mesmo que já tenha, né, feito isso antes. Olha o que vai acontecer. Reparem que o cifrão vai ficar em todos eles, tá? E o que significa esse cifrão, na verdade? Reparem que ele não pulou para o B18, ó. Esse cifrão, ele acabou travando a célula, ou seja, tu disse para ele é a mesma coisa que ele, no cálculo aqui, né, impor uma regra que ele só irá pegar apenas a célula B17, certo? Caso você ache muito complicado fazer dessa forma, o mais simples, então, é fazer o seguinte, ó. Vamos apagar tudo aqui. E vamos fazer o seguinte, ó. Igual salário bruto vezes, em vez de clicar na célula B17, que é o 9%, você coloca 9% direto na forma, né? Pode colocar assim, porque assim ele nunca vai mudar também, tá? Então, duas formas de fazer, tá? Estou explicando para vocês, ó. Essa é bem mais fácil. Ou seja, essa é a porcentagem do salário bruto de cada um, correto? No Vale Transporte é a mesma coisa, porém aqui no nosso exemplo a porcentagem é diferente. Em vez de 9% será 6%, correto? Então a gente vai fazer aqui, ó, igual, sempre o cálculo vai ser em cima do salário bruto, tá, pessoal? Salário bruto
vezes 6%. Agora vale transporte, né? Só que eu vou ter que travar a célula, né, se eu quiser arrastar. Se eu não arrastar, fizer manualmente cada um, não preciso, né? Eu vou colocar aqui então de forma, vou travar a célula, né, só para a gente poder fazer o exemplo. 19, correto? Então R$ 46,20 correspondem a 6%, né, do meu salário bruto. Então aqui agora, como eu travei, ó, podem ver aqui em cima, eu travei a célula, né, coloquei um cifrão. Opa, na verdade faltou um cifrão aqui, né, depois da letra B. Pronto. Agora sim, ó, coloquei um cifrão antes e um depois, né. Então, agora eu posso puxar. Eu vou deixar um pouquinho maior aqui. Então, agora eu posso vir aqui, puxar e arrastar para baixo, ó. Certinho. Então, esses valores aqui correspondem a 6% do vale transporte do salário bruto de cada um deles, tá? Então, obviamente, quanto maior o salário, maior vai ser, né, o desconto, né? Obviamente, é uma porcentagem em cima de cada um. Em vez de ser um valor fixo, né? Bom, gente, salário líquido, tá? Como é que fica o salário líquido, então? Beleza, né? Salário líquido nada mais é do que o salário, né? Depois que tu tira todos os descontos possíveis do teu salário, o que sobra é o teu salário líquido. Então, como é que a gente vai calcular? Igual, vamos pegar o salário bruto e vamos diminuir todos os descontos, que no caso aqui serão apenas dois, né? Menos INSS, menos vale transporte, tá? Apenas do primeiro funcionário, correto? E vou dar um Enter. Então, olha só, dos 770 foi descontado então deste funcionário 69,30 e foi descontado 46,20. O que sobrou para ele 654,50 centavos, tá? Esse foi o que sobrou do salário dele, descontando o que tinha para descontar. Bom, da mesma forma eu vou fazer com os seguintes, tá? No restante dos funcionários. Igual, então, salário bruto menos INSS menos vale transporte. Dou um Enter. Beleza, é isso aí. E aqui eu posso arrastar, não tem problema nenhum, tá? Ó, show de bola. Então, tá tudo certinho. Bom, pessoal, agora o que acontece? Eu tenho, né, fizemos todos os cálculos de INSS, de vale transporte, né? Descobrimos quanto que foi o salário líquido de cada um, então tá tudo certo. Agora, né, a gente vai aprender uma formulazinha nova aqui no nosso exemplo. Salário maior e salário menor. Eu quero descobrir qual é o maior salário e qual é o menor. Como a gente vai fazer isso? Bem simples, tá? A gente vai utilizar uma fórmula chamada máximo e mínimo, tá? Então, lembrando que cada fórmula que eu for iniciar deve conter sinal de igual no início, tá? Então, igual, máximo. Essa fórmula em peculiar, pessoal, ela tem um acento no A, tá? Então, eu não devo esquecer desse acento aqui, senão ele não vai reconhecer como uma fórmula, correto? Olha só, quando eu comecei a digitar, ele já me deu um auxílio ali, máximo, né? E nesse auxílio está dizendo aqui, ó, retorna o valor máximo em uma lista de argumentos. Então, eu vou escrever aqui, ó, máximo e abro parênteses. É a mesma coisa que eu estar dizendo o seguinte, ó, máximo do que? Eu quero saber o máximo do que, entendeu? Então, eu quero saber o máximo, o salário máximo, né? Então, o salário maior. O salário maior entre quais salários, né? Então, todos esses salários aqui, ó. Então, eu vou clicar, vou segurar lá no primeiro salário, né? Que é o do Alan. E vou segurar, vou arrastar até embaixo, até o último salário, que é o da Sônia. Perfeito? Depois, fecha parênteses. Olha só, reparem como que ficou a fórmula aqui, ó. Igual, máximo, H4, 2 pontos, H13. Correto? Então, ele vai pegar todo esse campo aqui, né, que está selecionado,
e vai verificar qual é o salário maior, né? A gente poderia fazer isso no salário bruto também, não tem problema algum. No exemplo aqui eu estou fazendo no salário líquido, né? Depois que todo mundo descontou, aí vamos ver quem é que ficou com, quem é que sobrou mais, né? Para quem sobrou mais. E ele vai me retornar um valor aqui, né? Salário maior será justamente o salário, vamos ver de quem que era aqui, que é o salário da Giovânia, né? Então será esse aqui o salário maior, perfeito? Então esse aqui é o, entre todos os descontos que foram feitos, né? Este é o salário líquido de maior valor. E posteriormente vamos tentar descobrir aqui qual é o salário menor, né? Então a fórmula muda um pouquinho, em vez de ser máximo, ela vai ser mínimo, tá? Lembrando que tem um acento no i, no primeiro i, mínimo, certo? E vamos lá. De novo, mínimo de quê? Então eu vou pegar o mesmo parâmetro que eu usei para fazer o máximo, né? Desde o primeiro aqui, do salário líquido do Alan, e vou arrastar até lá embaixo no último que é da Sônia. E fecho parênteses novamente, ó, veja como ficou. Igual mínimo H4, 2 pontos, H13. Esses 2 pontos ele coloca de forma automática quando eu clico e seguro, tá? Então, tranquilo. Olha só, galera, o salário mínimo, né? Poxa, é mínimo mesmo, né? Acabou sendo de 242,25 centavos, que é o salário do Edilson aqui, tá bom? Bom, então aqui são alguns exemplos, né, que a gente colocou para vocês terem uma ideia assim do quão amplo pode ser a utilização dessa planilha, né? Então vai depender da criatividade de cada um para colocar isso em prática, tá bom, gente? Vamos para o próximo exemplo então que a gente vai passar e vamos lá. Então, dando seguimento aqui à nossa aula, a gente vai partir agora para uma terceira planilha, certo? Onde a gente vai ver algum exemplo diferente aqui. Nessa planilha aqui, a gente vai estar simulando um boletim escolar, tá? Na verdade, seria um boletim, ao invés de ser trimestral, seria um boletim bimestral, né? Onde, obviamente, esse boletim, o aluno pegaria, né, uma simulação aqui, aquele boletim de final de ano, que contém todas as notas, né? Todos os resultados do desempenho do aluno em todas as matérias. Perfeito? Bom, no nosso exemplo aqui, então, só para a gente entender o que a gente vai fazer, correto? Então, aqui nós temos quatro bimestres, né? Que é assim que é dividido o ano, neste exemplo aqui. E temos as faltas que o aluno, né, no caso aqui a Eduarda, teve no primeiro, né? As notas do primeiro, as faltas do primeiro bimestre, as notas e as faltas do segundo, as notas e as faltas do terceiro, e assim também do quarto. Perfeito? Bom, aqui onde está em branco, onde está escrito resultado, a gente vai fazer um cálculo utilizando uma nova fórmula, tá? Que eu vou estar ensinando vocês aqui, que é uma fórmula de condição. Em cada um desses quadradinhos aqui, dessas células em branco, a gente vai estar colocando um resultado. A média, pessoal, tá? A média escolar aqui no nosso exemplo, a gente vai estar utilizando a média 60. Então o aluno tem que tirar no mínimo 60 para passar. Como por exemplo, aqui a gente pode ver, em física a Eduarda tirou 40, né, no primeiro bimestre. Então ela ficou abaixo da média, correto? Só para a gente entender. Além disso também, a gente vai ter que calcular aqui o total de pontos, né, que ela acumulou ao longo dos 4 bimestres. E vamos fazer uma média anual de pontos que ela tirou. Em cima dessa média, a gente vai realizar um cálculo para aparecer aqui como resultado final, ou seja, aqui vai aparecer se ela realmente aprovou ou reprovou de ano, correto? Bem, primeiramente, o que a gente tem que fazer aqui então? A fórmula que a gente vai aprender agora é uma fórmula, como eu falei anteriormente, de condição. Certo? A gente quer que apareça aqui, a partir do momento que eu colocar uma nota, né? No caso aqui as notas já estão, né? Mas depois a gente vai fazer uma mudança, uma alteração, para vocês entenderem o porquê tem que ficar dessa forma que eu vou explicar para vocês. Mas o sentido aqui desse cálculo que a gente vai fazer
é aparecer se o aluno aprovou ou reprovou, tá? Em cada um dos bimestres. Lógico, em cada matéria, né? No caso aqui eu peguei Física, Matemática, Geografia, Português, Literatura e História, correto? E cada um deles vai ter que ter um resultado em cada bimestre. A Eduarda passou em Física, passou em Matemática, Geografia, né? Então tem que estar aparecendo aqui aprovado ou reprovado. E aqui no resultado final, ele também vai ter que aparecer aprovado ou reprovado. Esse resultado final realmente vai dizer assim, ó, a Eduarda passou de ano ou não, né? Tá? Essa é a ideia. Bom, como vai funcionar então, pessoal? É bem simples, na verdade, a fórmula, porém a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Eu vou explicar passo a passo para vocês de como vai funcionar. Vou dar um zoom aqui. Bom, vai ser o seguinte, ó. Vou começar com o sinal de igual, né? Como a gente já sabe. E como é uma fórmula de condição, né? O que seria uma fórmula de condição? Bom, se for isso, se for aquilo, né? Então aí a gente vai colocar a condição. Por exemplo, igual. A fórmula vai começar da seguinte maneira. Se, né? Tá até me sugerindo algumas coisas aqui já. Abro parênteses. Se o quê? Se o resultado do primeiro bimestre, tá? Que é quem? Que é o 40, né? Então a gente vai pegar ele, ó, dou um cliquezinho em cima, já apareceu B7, né? Que se refere à nota do primeiro bimestre. Se o B7, tá? For maior, tá? Aqui, né? Não sei se vocês vão lembrar, né? Desses sinais aqui, ó, maior e menor, né? Com a boquinha aberta é maior e com a boquinha fechada, né, é menor. Perfeito? Então vamos ler o que a gente escreveu até agora. Se o resultado do primeiro bimestre, que é o B7, né, a nota do primeiro bimestre, a nota, para ser mais específico, de física, tá? Da matéria de física, for maior que quê? Que a nossa média escolar. Então a média é 60. Se o B7, que é a nota de física, for maior que 60, então, tá? O que vai aparecer aqui? Eu quero que apareça aprovado. Se ele tirou mais que 60, aprovado. Então ele passou nessa matéria no primeiro bimestre, ou seja, ele tirou uma nota suficientemente para aprovar, correto? Então, se ele tirou mais que 60, eu quero que apareça escrito ali aprovado. Perfeito? Como a gente vai fazer aparecer essa palavrinha aprovado? É simples, não? A gente vai abrir aspas e vai escrever aprovado e vai fechar aspas. Perfeito? Bom, vamos ler de novo o que a gente escreveu. Se o resultado do primeiro bimestre na matéria de física, que se refere à célula B7, no caso, né, for maior que 60, então aprovado. Perfeito? Esse então, pessoal, na verdade, né, eu me refiro a esse ponto e vírgula, não é uma regra, né, mas eu gosto sempre de explicar aqui para os alunos que, para ficar mais fácil o entendimento, esse primeiro ponto e vírgula que a gente colocou aqui, ele significa então, tá? Não é uma regra, tá? Isso é só para facilitar o entendimento. Se o B7 for maior que 60, então aprovado, né? Óbvio, se eu tirei mais que 60, eu aprovei. Agora, e se eu não tirei mais que 60? Significa que eu tirei menos, né? Então, se eu não tirei mais, significa que eu tirei menos. Então, a gente vai colocar outro ponto e vírgula, que esse ponto e vírgula aqui eu gosto de dizer, não é uma regra, repito, eu gosto de dizer que ele significa senão, tá? Ou seja, se for maior que 60, então aprovado. Se não, reprovado, né, pessoal? Então a gente vai colocar aqui, ó, reprovado. Da mesma forma que a gente colocou o entre aspas aprovado, a gente vai colocar entre aspas duplas, né, lembrando, o reprovado também. O aspas aqui, galera, significa, a gente tem que colocar porque a gente está inserindo uma palavra aqui no meio da fórmula, né? E a gente quer que essa palavra
apareça, né? Então a gente tem que colocar entre aspas duplas sempre. E fecha parênteses, tá? Vamos ler mais uma vez a fórmula que a gente escreveu, só para a gente entender, perfeito? Então, se o B7, que é o meu resultado a minha nota de física, né, for maior que 60, então, que é o primeiro ponto e vírgula, aprovado. Se não, que é o meu segundo ponto e vírgula, reprovado. Entenderam? Então, se for maior que 60, aprovou. Se não for, reprovou, direto. Aqui eu posso dar um Enter. Bom, como já era de se esperar, né? Ele tirou, no caso o Eduardo, tirou menos de 60, né? Tirou 40, então ele reprovou, é óbvio, certo? Reparem se eu colocar aqui 80, então, olha só. Vou dar um Enter e ele vai aparecer aprovado. Então ele vai fazer isso de forma automática, tá, pessoal? Então não é necessário a gente depois ficar alterando, correto? Beleza. Reparem de novo na nossa fórmula. A gente, aqui em cima, né? Consigo visualizar. A gente colocou da seguinte forma. Se o resultado de física, né, do primeiro bimestre, que é o B7, for maior que 60, aprovado. Se não, ou seja, o se não significa que se ele for menor, será reprovado. Porém, pessoal, o que acontece se, no caso do Eduardo aqui, tirar exatos 60? Opa, o que aconteceu aqui? Ela tirou 60, mas reprovou, né? Isso não está certo. Por que está dando isso daí? A gente já vai ver, tá? Na verdade, se eu tiro 60, a média é 60, e eu tiro 60 numa avaliação, né? Eu tirei a nota mínima para a aprovação. Então, eu teria que estar aprovado, não reprovado aqui, correto? Onde que está o erro aqui, então? Bom, eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Opa. Vamos dar uma editada na nossa... Deixa eu dar 2 cliques aqui. E vem aqui e diz o seguinte, ó. Vamos fazer aqui em cima que é mais fácil, ó. Se a minha nota for maior que 60, aprovado. Só que aqui está um detalhe, a gente tem que colocar uma outra informação. Se a minha nota for maior e igual, né? Então eu vou colocar um sinalzinho de igual logo depois do maior, tá? Então se minha nota for maior e igual a 60, aprovado. Se não, reprovado. Reparem como agora ele já alterou para aprovado, ó. E se eu colocar, por exemplo, 59, reprovou, tá? Então, só para a gente entender direitinho aqui, é muito importante a gente explicar muito bem para nossa planilha, digamos assim, né? Quais são os critérios. Eu tenho que dizer para ela. Ela vai fazer todo o cálculo para mim de forma automática. Eu só tenho que colocar as informações. Eu tenho que passar as informações, passar os dados e o cálculo, todo o trabalho, quem vai fazer a planilha, correto? Porém, lembrando que eu tenho que realmente colocar as informações corretas, tá? Eu tenho que pensar, a planilha não tem inteligência, ela vai fazer, né, digamos, a ciência exata, né? Só que a gente tem que programar ela de forma correta, entenderam? Então, essa forma do C é uma fórmula condicional, tá? Essa é a forma mais básica de se utilizar, né, a fórmula do C. Então, vou ser repetitivo novamente aqui para todo mundo poder fixar, correto? De novo, eu vou repetir aqui a fórmula. Igual C. Se o quê? A partir do momento que eu já ler isso aqui, C significa que existe uma condição. Se... Neste exemplo aqui, o B7, que é o resultado da prova de física, né? O resultado do boletim, na verdade, né? De física do primeiro bimestre, for maior ou igual a 60, então, né? Primeiro ponto e vírgula, a gente vai usar como então, esse aluno estará aprovado. Se não, que é o segundo ponto e vírgula, esse aluno estará reprovado. Perfeito?
Eu poderia ter aqui, digamos, mais uma terceira condição, mais uma quarta, mais uma quinta condição. Poderia, né? Por exemplo, a gente poderia ter aqui, ó, se o aluno tirou mais que 60, né? Maior ou igual a 60, aprovado. Se o aluno tirou menor que 60, a gente poderia colocar aqui recuperação, certo? E se o aluno tirou menor que 30, né? Aí realmente ele reprovaria. Então, digamos, quem tirou entre 59 e 29 ou e 30, entre 30 e 59, estaria em recuperação, e quem tirou menos estaria reprovado direto. É uma situação, a gente poderia colocar sem problema nenhum, tá? Bom, vamos fazer mais uma vez aqui. Deixa eu só arrumar aqui e colocar os 40 pontos em física. Vamos fazer então mais alguns aqui para vocês pegarem certinho aqui o detalhe. Igual se, abro parênteses, se o que? Se o resultado, né? Agora eu tô fazendo de matemática. Se o resultado do meu boletim de matemática do primeiro bimestre, que no caso seria aqui o B8, né, for maior, sempre com a boquinha aberta para o número, né, que a gente está levando em consideração, né, que seria a nota, né, o B8. Se o B8 for maior ou igual, né, agora vamos colocar o igual já, a quanto? A 60. Então, né, ponto e vírgula, se ele for maior que 60 ou igual a 60, aprovado, né? Se não, e aí? E se não for maior e não for igual, obviamente será reprovado. Então, vamos lá. Ponto e vírgula, que vai significar, né, entre aspas, aquele nosso se não, né? Abro parênteses novamente, abro aspas, desculpa, e coloco reprovado. Correto? E fecho parênteses. A fórmula é bem simples, pessoal, mas é muito importante a gente entender ela, tá? A gente saber o que cada parâmetro quer dizer, o que cada parâmetro significa, né? Cada pontinho desse é muito importante. Se a gente esquecer de colocar um ponto e vírgula ali, vai dar um erro, tá? Então, vou ler novamente o que a gente acabou de escrever. Se o B8, né, que é a nota do meu primeiro bimestre na matéria de matemática, for maior ou igual a 60, então aprovado. Então, realmente o aluno aprovou. Se não, reprovado. O único detalhe é que esse aprovado e reprovado tem que estar entre aspas duplas, tá? Não posso esquecer de nenhum desses detalhes. Vou dar um Enter e, obviamente, ela aprovou, né? A Eduarda conseguiu tirar 80 e aprovado. Se ela tivesse tirado aqui, ó, 40, estaria reprovada. Se tivesse tirado 58, reprovado. 59, reprovado. 60, que seria a nota mínima para passar, ela estaria então aprovada, né? Mas no caso aqui, vou deixar a nota original, 80. Certo, gente? Então aqui, ó, é muito fácil, né? Porém, tem que prestar muita atenção. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou apagar aqui, ó, em vez de colocar aspas duplas, eu vou colocar aspas simples aqui em reprovado, ó. Correto? E vou dar um Enter. Olha só. Olha a mensagem que ele está dizendo para mim aqui, ó. O LibreOffice Calc encontrou um erro na fórmula inserida. Deseja aceitar a correção proposta abaixo? Então aqui ele já está me dizendo que tinha alguma coisa errada, porém, desta vez ele conseguiu corrigir. Então, se eu quiser aceitar essa correção, eu vou clicar em confirmar. E reparem que aqui em cima, ó, onde na minha barra aqui, onde eu consigo visualizar, né, a minha fórmula, eu consigo ver, ó, que aqui eu tenho aspas duplas no reprovado, né, no início, e no final da palavra eu tenho aspas simples. E aqui ele está me dizendo como vai ficar, né, após a correção. Então, se eu clicar em cima, ele vai corrigir para mim de forma automática já. Ó, aprovado. Certo? Porém, vamos dizer que eu esqueci de colocar o ponto e vírgula aqui. Eu vou apagar depois do 60. Né, que significaria, né, se for maior ou igual a 60, então. Esse primeiro ponto e vírgula significaria, né, o então. Certo? Eu vou dar um Enter. Ó, erro 509.
tá? Então, porque ele está achando que isso aqui tudo é uma coisa só, e não é. Então, coloca ponto e vírgula novamente ali. É muito importante colocar cada parâmetro certinho, tá, pessoal? Então, essa é a fórmula do C. Então, é a fórmula que impõe uma condição, correto? Existem várias variações, né, e derivações dessa fórmula aqui, mas como a gente está aprendendo ela agora, está vendo ela agora, né? Acredito eu que se você está assistindo essa aula é porque você ainda não tem esse conhecimento, né? Ou encontra alguma dificuldade ou não consegue, né? Realizar esse tipo de cálculo. Então, assim, essa fórmula do C é a fórmula mais comum, mais básica, né? A gente pode implementar ela de várias maneiras, deixar ela bem mais complexa. Obviamente, né? Ela irá realizar cálculos com mais informações aqui, né? Com mais condições. E aí sim, a gente pode estar fazendo coisas bem maiores. Mas aqui a gente está simulando apenas um boletim escolar. Por exemplo, pessoal, eu poderia aqui utilizar essa fórmula do C em outras coisas, né? Vou dar um exemplo bem prático. Imaginem que a gente tem um controle de estoque, né? Ou um almoxerifado. Imagine só, você pode criar até um controle numa pequena empresa, por exemplo, né? Eu tenho uma quantidade X de estoque de produtos, né? De N produtos, e eu posso criar uma planilha aqui, cadastrando todos eles, com o número, né, a quantidade de cada um desses produtos aí, e criar uma fórmula condicional, né, utilizando C, para me dizer se eu tenho que comprar mais produtos ou não. Por exemplo, assim, quando tiver um estoque mínimo, né, ele me dá um alerta, né, ele aparecer ali, precisa comprar mais, ou estoque está legal, não precisa comprar por enquanto, né, então ele pode fazer tudo isso daí, correto? Enfim, como eu falei lá anteriormente no início, né, que a gente precisa ter criatividade, né? Então, muitas opções, são muitas formas que a planilha nos oferece para fazer vários tipos de controles, tá? A gente está vendo aqui alguns deles. Se eu passar todos eles ou muitos aqui, vai ficar muito estendida a aula. Então, realmente estou tentando explicar o máximo possível dentro de um período de tempo, né, curto, né, tá? Para não ficar muito maçante essa aula também, correto? Então, é assim que ficaria a nossa fórmula do C aqui, tá? Bom, eu não vou fazer todas, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou arrastar, né, nosso macetezinho aquele, para dar uma facilitada. Vamos conferir. 75 aprovado, 78 aprovado, 74 aprovado, 58 reprovado. É isso aí, tá certo. Então, né? Tudo correto, tá tudo correto. Aqui essa aqui seriam as mesmas situações, tá, pessoal? Então, eu tenho que fazer o mesmo cálculo, porém, aqui eu vou estar falando do segundo bimestre, ó. Então, a gente tem que prestar atenção. A gente pegou a nota do primeiro anteriormente, agora a gente vai pegar a nota do segundo, tá? Reparem só, se o que? A nota do segundo bimestre, ainda estou falando de física, porém do segundo bimestre, tá? Que neste caso será o E7. Então, de novo, for maior ou igual a 60, então, abro aspas duplas, aprovado. Se não, né, ponto e vírgula, abro aspas duplas de novo, reprovado. Fecho aspas duplas e fecho parênteses. Sempre que eu abrir um parênteses, pessoal, eu preciso fechar. Isso é uma regra, tá? Eu não posso deixar ele aberto. Se você reparar, se você não colocar o último parênteses, na maioria das vezes ele coloca automático para você. Tá? Se eu não colocar esse último aqui, na maioria das vezes ele coloca automático. Mas vamos acostumar a colocar para não ocorrer nenhum tipo de problema futuramente, né? Então, vou dar um Enter. Reprovado. Por quê? Porque aqui neste caso a Eduarda tirou 50 em física, né? Então, novamente ela reprovou no segundo bimestre. Tá ok? Bom, para a gente agilizar um pouquinho, vou fazer o nosso macetezinho lá
para dar uma ganhar um pouquinho de tempo aqui. Vamos conferir se realmente está correto, é muito importante isso, né? Então, tirou acima da média, aprovado. Abaixo da média, reprovado. Acima, acima, acima. Todos aprovados aqui os 3 últimos. Correto. Vamos para o terceiro bimestre agora, tá? Da mesma forma, a gente vai fazer como fizemos anteriormente. Igual, se, abre parênteses, se a nota do terceiro bimestre, né? Então, a gente vai pegar essa coluna H aqui, que no caso da matéria física seria o H7. Se a nota do terceiro bimestre em física for maior ou igual a 60, então, aspas duplas, aprovado. Reparem que eu estou escrevendo o aprovado e o reprovado, né, com a primeira letra maiúscula sempre, né? Do jeito que eu escrever aqui, pessoal, vai aparecer, tá? Se eu escrever minúsculo, tudo minúsculo, do jeito que eu escrever, vai aparecer, correto? Se for maior ou igual a 60, aprovado. Se não, reprovado. Fecho aspas, fecho parênteses. Tá? Aqui o meu parênteses ficou embaixo por causa que eu estou bem na beirada aqui, né? Então, ele acabou colocando embaixo, mas não tem problema. Então, aprovado, né? Acima da média, está aprovado. Vamos usar o macetezinho de novo, né? Ficar mais dinâmico. E vamos conferir, ó. Todos eles estão acima da média, terceiro bimestre. Então, ela aprovou, tá? Vamos puxar um pouquinho para o lado aqui. E vamos fazer o último bimestre, que é o quarto, correto? Igual, se, abre parênteses, se a nota do quarto bimestre, que no caso aqui é o K7, for maior ou igual a 60, né? Lembrando que esse 60 eu poderia colocar ele numa célula separada aqui, tá? Eu estou inserindo ele no meio da fórmula, tá ok? Mas eu poderia pegar ele separado, colocar numa célula separada, não tem problema nenhum. Se for maior ou igual a 60, então, abre aspas duplas, aprovado. Fecha aspas, se não, abre aspas novamente, reprovado. Fecha aspas e fecha parênteses. Tá ok? Aprovado. Tirou 75, está aprovado. Da mesma forma, vamos utilizar nosso macete novamente. E aqui veremos que todos eles estão aprovados, né? Vamos conferir, ó. Todos estão acima de 60, né? Aqui está exatamente na média. Então, está aprovado também, está correto. Bom, pessoal, bem tranquilo, né? Vocês vão fazendo, vão treinando, vocês vão ver que vocês vão conseguir pegar a prática conforme a medida que vocês forem realmente, né, utilizando. Total de pontos, pessoal. Bom, o total de pontos aqui, deixa eu só... O total de pontos aqui, a gente vai precisar somar todos os pontos, né, obviamente, que foram conseguidos durante os 4 bimestres de aula, correto? Eu coloquei assim essas duas opções a mais aqui para ficar um pouquinho mais dinâmico para a gente conseguir calcular, né, fazer mais cálculos aqui que a gente já havia aprendido nas outras planilhas, né, bem no comecinho da aula. Então aqui o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que somar todos os pontos que, no caso, a Eduarda conseguiu de cada matéria, correto? Então, vamos fazer uma soma, né? Geralmente, quando eu falo em total, né, eu preciso realmente fazer um cálculo aqui de soma realmente, né, de adição. Então, vamos pegar o total de pontos, né? Então, tem que pegar lá os pontos do primeiro bimestre. Reparem, olha como eu estou fazendo. Igual soma, a gente já tinha feito isso aqui, tá? Mas vou repetir com vocês aqui pra gente não perder o fio da meada. Aí ele tá dando uma sugestão aqui embaixo, né? Soma número 1, ponto e vírgula, número 2, e é exatamente isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar todos os pontos que ela conseguiu e vamos inserir no cálculo. Deixa eu puxar um pouquinho pro lado aqui para aparecer tudo. Aqui, ó. Então tá,
Qual foi o primeiro ponto que ela conseguiu? Foi os 40 pontos aqui na matéria de física, tá? Aqui, ó. Correto? Então, vou começar por aqui. Beleza? Vou dar um clique, ele já vai aparecer aqui na minha fórmula, B7. Correto? Bom, só que eu tenho que pegar os 50, só que entre o 40 e o 50, ou seja, entre o primeiro e o segundo bimestre, tem outras informações aqui, né, que a gente colocou. Eu não consigo pegar, eu não posso pegar isso aqui, ó, D7, não posso pegar isso aqui, vai dar erro, isso aqui não vai conseguir calcular. Eu tenho que pegar os 50, tenho que pegar o 40, tenho que pegar o 67, correto? Mas, para mim conseguir pegar eles de forma individual, né, ó, eu não posso simplesmente arrastar, porque se eu fizer isso aqui, ele vai pegar o número 1 junto, ele vai pegar esse reprovado junto, com certeza ele não vai calcular da maneira correta, tá? Vai estar errado a nossa soma. Então eu tenho que pegar de forma individual. Lembra como eu faço para pegar de forma individual, fazer essa soma? A gente viu bem no começo da aula, então eu tenho que pegar o primeiro, ponto e vírgula, aí ele me habilita para mim clicar numa segunda opção, né? Ou seja, no segundo número. Aí eu posso pegar o segundo bimestre, correto? Boto outro ponto e vírgula de novo, pego o terceiro bimestre, ponto e vírgula de novo, quarto bimestre, né? Se quisermos tirar a prova real, vamos ver aqui, ó. Eu tenho que pegar os pontos de cada bimestre, né? B7, então o 40 está no B7, o segundo aqui é o E7, então o segundo bimestre, E7, todos estão na linha 7, né? Fica mais fácil. H7, então seria o terceiro bimestre, está correto. E o último, K7, que também está correto, é o quarto bimestre, que corresponde aos 75 pontos. Posso fechar parênteses, tá? E fica assim a minha fórmula. Total de pontos igual soma, e eu digo quem eu quero somar. Eu quero somar todos os pontos. Então, Enter. Então, a Eduarda fez um total de 232 pontos na matéria de física, né? Primeira matéria aqui. Durante o ano todo, correto? Bom, como eu peguei aqui de forma não tem nenhuma célula específica, né, que a gente fez no outro exemplo na planilha anterior, eu posso utilizar nosso macete também aqui, tá? Estou fazendo isso para realmente ficar mais dinâmico, tá, pessoal? Então, da mesma forma, eu vou fazer a segunda matéria aqui. Eu vou fazer mais um, só para ficar mais claro possível, né, para quem ainda não conseguiu pegar. Igual, soma. Então, eu vou fazer uma soma, né? Eu poderia fazer o seguinte também, ó. Em vez de escrever soma, lembra que a gente tem duas formas de utilizar a fórmula de adição, né? Essa fórmula aqui que a gente utilizou a primeira vez, que é soma, ou então pegando os números individuais, ó. 80, né? E colocando o sinalzinho de mais. Segundo bimestre, 75, mais terceiro bimestre, 74, mais último bimestre, 70. Lembrando que agora eu estou pegando da segunda linha aqui, tá, pessoal? Que corresponde à matéria de matemática aqui, ó. Correto? Então são 4 notas. São 4 bimestres, 4 notas. Ó. Então aqui, olha aqui em cima, ó. Eu fiz essa forma. E aqui eu fiz utilizando soma. Tanto faz, tá? O legal é que no soma tu não precisa colocar o sinal de mais, né? Mas fica a critério de cada um, tá? As duas formas funcionam. Então, vou utilizar nosso macete agora, tá? E aqui tá tudo calculado já pra gente. Bom, média anual, pessoal. Como se calcula uma média de alguma coisa? Neste nosso exemplo aqui, antes de nós partir para o cálculo realmente, vamos pensar. Se eu tenho 4 bimestres, né? Como eu faço uma média anual? É simples. Eu pego junto as notas, né, de todos os bimestres e divido pelo número de bimestre. No caso seria 4, né? Então junto todas as notas e divido por 4. Né? Se fosse trimestre, né, se fosse trimestral, então eu pegaria todas as notas dos 3 trimestres e dividiria por
3, que é o número de trimestres existentes. Mas, no nosso exemplo, são 4 bimestres, né? Então, a gente vai poder fazer de duas formas essa média aqui. A gente pode utilizar a fórmula média, correto? Que a gente vai aprender agora. Ou podemos fazer essa divisão. Como é que ficaria fazendo a divisão? Na forma mais convencional. Eu pegaria todos os números, né? Poderia pegar aqui 40, 50, 67, 75 e dividir por 4, correto? Ou simplesmente, já que a gente fez do total de pontos aqui, né? A gente já somou isso, eu simplesmente posso pegar ele e dividir por 4, tá? N7, que é o total de pontos de física, né? Dos 4 bimestres somados, e divido por 4. Então eu tenho uma média, 58. Ou, segunda opção, né? Eu posso utilizar uma fórmula chamada média, tá? Igual média, lembrando que tem um acento, né, na letra E. Se eu não colocar esse acento, ele não vai identificar como uma fórmula. Igual média, abro parênteses. E eu vou dizer, assim como eu faço uma soma, tá, pessoal? Como a gente fez lá o máximo, o mínimo, a média funciona da seguinte forma, da mesma forma, na verdade. Eu digo para ele que eu quero fazer uma média e eu digo para ele do que eu quero fazer uma média. Então, eu vou dizer para ele, eu quero fazer uma média das seguintes informações. Ó, 40, ponto e vírgula, 50, ponto e vírgula, 67, ponto e vírgula, 75. Tá? E dou um Enter. Também vai dar os mesmos 58 pontos, né? Como média, correto? Se eu pegar apenas aqui, ó, o total de pontos, o N7, e fazer uma média, não vai funcionar, pessoal. Porque daí a média, pensa bem, ele vai fazer a média, não vai conseguir calcular, porque é apenas uma informação, tá? Então ele vai dividir por 1. Então a média eu tenho que pegar mais de um item, mais de uma informação para conseguir fazer esse cálculo. Que neste caso aqui seriam meus 4 bimestres, né? Então eu tenho 4 notas para fazer uma média, correto? Então aqui não vai funcionar. Vejam que ficou 232 como é o total de pontos, tá? Então vamos voltar aqui e vou deixar desse jeito aqui mesmo, média, e vou citar os 4 bimestres. Ou então pego os 232 e divido por 4. Da mesma forma vai funcionar, correto? Vamos lá usar nosso famoso macete. Então, sugiro que vocês façam de forma manual, tá, gente? Realmente façam no braço aqui para vocês pegarem e ir acostumando com esses cálculos. Estou fazendo dessa forma, repito, para ficar um pouquinho mais dinâmico, né? E não se prolongar demais a aula, correto? Bom, agora eu vou ter que fazer um total de faltas. Eu tenho que calcular o quanto que a Eduarda faltou durante o ano em cada matéria, correto? Então como é que eu vou fazer isso daí? Igual, eu vou ter que somar todas essas faltas. Eu posso fazer da fórmula tradicional, né? Número mais segundo número, mais terceiro número, mais quarto número, ou posso usar o soma. Eu vou usar o soma, tá, pessoal? Fica a critério de vocês. Soma, então eu estou dizendo que eu quero somar e eu vou dizer para ele quem eu vou pegar. Agora, prestem atenção que eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu não posso simplesmente selecionar de forma sequencial, tá? Vai dar errado, ele vai estar pegando aqui as notas do boletim. E eu não quero isso, eu quero pegar só as faltas, ó. C7, quero pegar aqui, ó, o F7, tá bom? Então lá, C7, ponto e vírgula, F7, ponto e vírgula, I7. Ah, mas aqui não tem falta, tá zerado. Não tem problema, vamos pegar igual, tá? Porque se daqui a pouco a gente faz uma alteração, né? Isso aqui vai ser calculado de forma automática. Ponto e vírgula e as faltas do quarto bimestre, que são duas aqui, L7. Fecho parênteses, são 4 bimestres, então eu vou ter 4 controle de faltas, né?
dou um Enter e totalizou 8 faltas. Vamos ver aqui, ó, uma falta no primeiro, 5 faltas no segundo, já deu 6, e mais no terceiro deu 0, e mais 2 no quarto bimestre, que totalizou as 8 faltas. Então, perfeito. Da mesma forma, reparem que tudo está na mesma linha, olha só, todas estão na linha 7. Todos os cálculos estão na mesma linha. Se eu fizer o nosso macetezinho lá de puxar e arrastar para calcular automático, ele vai estar sempre pulando em sequência, né? Como eu falei anteriormente, ó. Agora está na linha 8, linha 9, linha 10, linha 11, linha 12, correto? Então, o bom é dar uma conferida se está realmente 100%, né? Tá contando realmente as faltas, só por garantia. Bom, pessoal, resultado final. O resultado final vai ser exatamente a mesma fórmula que a gente vai utilizar, que a gente utilizou, na verdade, né, para calcular o resultado de cada bimestre. Então aqui precisamos descobrir se realmente a Eduarda passou lá no final do ano, né, passou ou não, né, em cada uma das matérias. Para fazer isso a gente vai utilizar a fórmula do C, como a gente utilizou anteriormente. Igual C, abre parênteses. Bom, e agora? Se o quê? Quem vai ser o meu parâmetro agora? Aonde eu vou me basear para saber se a Eduarda passou ou não? Vou ter que pegar cada nota novamente? Não é necessário, né, pessoal? Nós temos uma média anual agora, né? Lembram? A gente calculou a média anual aqui, ó. Então, a gente consegue pegar como parâmetro, como base, essa média aqui, tá? Então, olhando, obviamente, levando em consideração que a nossa média é 60, né? Nossa média escolar, neste exemplo aqui, é 60. Então, olhando, a gente vai conseguir identificar se a Eduarda passou ou não. Mas imagine, né? Aqui tá muito fácil, né, pessoal? Temos aqui poucas informações. Imaginem uma planilha gigantesca, né, com bastante informação, não necessariamente um boletim, né? Mas uma outra situação, um outro exemplo onde tenha muita informação. Então, essa é a importância de se automatizar, né? Então, fica bem mais fácil dessa forma. Vamos lá, vamos pegar a média anual, então, da matéria de física, né? Primeira matéria aqui, que fica dentro da célula O7. Se O7 for maior ou igual a 60, que é a nossa média, correto? Então, ponto e vírgula, aspas duplas, aprovado. Fecha aspas, ponto e vírgula, senão, reprovado. Abre aspas de novo. Fecho aspas e fecho parênteses, tá? Como aqui não coube todo, ele colocou um pouquinho para baixo. Tudo bem? Ó, agora ele apareceu certinho. Se a minha média anual for maior ou igual a 60, aprovado. Se não, reprovado. Simples assim, tá? Faltou 2 pontos aqui, né? Na verdade. Da mesma forma vai acontecer para o restante das matérias. Vou fazer mais uma aqui para vocês verem. Igual, C, abro parênteses, se a minha média anual, na segunda matéria que é matemática, for maior ou igual a 60, então, aprovado. Se não, reprovado. Fecho parênteses, né? Então, Enter. Aprovado. Então, olhando aqui, a gente já viu que só a primeira, né, que vai reprovar. Então, o resto ficou acima da média, todas as matérias. Então, vamos fazer nosso macete aqui. E vamos conferir. Aprovado, 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 aprovado. Todos estão aprovados, menos a matéria de física, né? Que foi reprovado por 2 pontos. Correto? Então, está tudo certinho aqui. Realizamos o cálculo de todas as faltas, de todos os pontos. E fizemos o cálculo final aqui de aprovação ou reprovação deste aluno, né? Bom, essa então foi uma aula, né, de uma pequena parte do nosso curso de planilha eletrônica que a gente disponibiliza aqui na Ativa Cursos, né? Eu espero realmente que vocês tenham entendido bem a matéria, o conteúdo, né?
as fórmulas não são tão complexas, mas necessitam de muita atenção na hora de montar todas essas regrinhas ali. E caso, pessoal, vocês realmente queiram, né, saber mais sobre o assunto, queiram se aprofundar, ou daqui a pouco realmente necessitam, né, vocês podem entrar em contato com a gente tem um curso completo aqui para poder estar passando para vocês com fórmulas bem mais avançadas do que essas também, né, caso realmente você queira ou necessite, tá? Espero realmente que vocês tenham então tirado um bom proveito e até a próxima!